Olá, boa noite. Seguindo aqui nossa maratona de lives. Nas lives de aquecimento, apresentando as pessoas que vão facilitar o Festival da Empatia. Agora eu vou conversar com a Ana Elisa e a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela. A Ana Elisa já chegou. Oi, Ana, já vou te chamar. Então, tudo mentira. Tudo mentira. A gente vai conversar. Oi, Dani. Você me escuta bem? Te escuto bem. Tudo bem, Que querida? bom. Bem-vinda. Tudo bem, sim. É uma enorme alegria estar aqui com você, Dani, e com todos que estão aqui nos assistindo. Obrigada. É uma alegria poder receber você para compartilhar um pouquinho da tua trajetória, né, Ana? Nós que temos a mesma profissão e uma Sim. alegria poder te encontrar, te reencontrar. A gente conversar um pouquinho sobre a tua trajetória, o que te trouxe até aqui, né? Eu fico bem feliz. A gente está muito grato, né, pelas pessoas que tão generosamente aceitaram contribuir novamente com o festival. O festival teve a sua primeira edição no ano passado, né? Foi uma idealização da Dani Rafael, que chamou o Pedro, a Letícia, e que depois as pessoas foram se juntando e se transformou numa grande rede. E o início dessa história foi o nosso encontro em 2019 no IIT, né? Que teve um treinamento aí de CNV. E estou muito feliz, obrigada por você doar teu tempo, obrigada por você trazer a tua contribuição, teu trabalho, enfim. E Eu que agradeço queria te convidar estar então para contar um aqui, né? pouquinho da tua trajetória, né? De como que você já contei para as pessoas que você é fonoaudióloga também, mas conta um pouquinho como que Uhum. você chegou, por onde você andou, quais são, né? Essas histórias que eu acho que é tão bacana a gente escutar de quem está por trás, né? De entregar esse trabalho tão bonito. Tem chão, não é, Dani? Então, Dani, muito obrigada por esse convite, essa oportunidade de falar aqui sobre, não só sobre mim, mas sobre o significado que é estar nesse festival e o significado que é estar aqui com você, não é? Nós duas viemos da fonoaudiologia, que é uma ciência linda, que estuda a comunicação humana e da condição de reabilitação, da condição de expressão, não é? Tornar possível essa conexão por meio do falar, do ouvir, da linguagem, e é uma profissão linda, sou apaixonada por ela. Então é um prazer enorme estar aqui com você, especialmente conversando sobre todos esses nossos assuntos. A minha trajetória começou já tem umas décadas. Eu me formei em 87 pela PUC, em fonoaudiologia. Eu fiz fonoaudiologia para trabalhar, sim, com comunicação. Eu já tinha essa visão, toda a parte de estágio já foi voltada para a voz, para a comunicação. Mas eu ainda não tinha muito formatado que o universo da comunicação é esse, porque é muito vasto, né? E a nossa área da fonoaudiologia, ela cada vez ganha escopos diferentes de atuação. Eu sabia que eu queria trabalhar com comunicação. Então, logo fui fazer especialização na área de voz. E eu sou aí de uma década, em 1987, que o fonoaudiólogo começou a observar esse universo do falar, do se expressar, do estar no mundo por meio da sua voz. E é a voz que me trouxe para esse universo de como eu me entendo como comunicadora, como eu posso me expressar melhor. Lá no início, nós falávamos muito de saúde vocal e falávamos depois de expressividade, que é a voz que me representa. Então, os estudos eram vastos, com locutores, com palestrantes, com professores, operadores de teleserviços. Tínhamos um estudo bem voltado para cada profissional tem um estereótipo,
tem um estilo de comunicação específico. Um advogado fala diferente de um professor que fala diferente de um locutor. Então, o caminho já foi abrindo para observarmos falares diferentes e específicos, porque comunicação é tarefa dependente, né? Eu me comunicar depende muito do ambiente que eu estou, do público que me ouve, depende do conteúdo que eu estou abordando. Nessa trajetória, então, eu comecei a ficar fascinada por o que acontece com essa comunicação, não quando eu estou só eu querendo me expressar bem, mas quando eu tenho um outro que precisa ter uma troca comigo. Então, aí eu passei a verticalizar e buscar outras coisas que a graduação da fonoaudiologia naquela época não dava, né? Fiz especialização em voz, fiz mestrado em fonoaudiologia, mas comecei a estudar linguística voltada ao trabalho, psicologia social, programas de qualidade de vida, saúde e qualidade de vida, onde eu comecei a olhar como que a comunicação pode ser um veículo de saúde. Saúde no completo significado que é a saúde física, mental, social, integrativa. E aí fui descobrindo que tem muita coisa sobre o ser humano para ser descoberta, onde a comunicação faz parte desse vínculo, dessa integração, desse pertencimento. Então comecei a estudar outras questões como dinâmica dos grupos, para entender como que nós convivemos e formamos grupos de confiança, de segurança, neurociência, coaching neurociência, porque aí eu descobri também que o cérebro tem aparatos neurobiológicos que determinam a nossa comunicação, que interferem no nosso processo de decisão e com certeza vai interferir aí nos relacionamentos. E cheguei na neurociência e psicologia aplicada para amarrar tudo isso em como eu vou entender o cérebro e aplicar na comunicação. Então, essa foi a trajetória de estudo, por onde eu passei e estudei. Isso assim, o que serve para hoje. Eu fiz outras coisas, mas o que serve para hoje, para o meu fazer, para a minha atividade, né? Nesse caminho, logo em 1997, 93 mais precisamente, eu comecei a trabalhar muito com empresas. E aí, tudo isso, eu comecei a ver um laboratório enorme nas empresas, porque eram muitos conflitos de trabalho. Eu falo uma coisa, você entende outra. Eu não falo o que eu percebo, eu não falo o que eu sinto. Era uma época, então, vamos pensar aí, 20, 30, quase 30 anos atrás, onde nas empresas não tinha muito espaço para falar de si, se falava pouco do ser humano, que vai além de um colaborador. E aí, nas empresas, começou a ter muito campo para aplicar todo esse conhecimento, que vinha da voz, da expressividade, da comunicação, da conexão. E aí, então, eu passei a trabalhar exclusivamente com a fonoaudiologia, que a gente chama de fonoaudiologia organizacional, e a ocupacional. Então, a fonoaudiologia voltada para as empresas, mas abraçando todos esses outros estudos. Foi aí a trajetória de estudos. E, de repente, veio a CNV aí no meio do caminho. Dani, eu falo muito, hein? Você vai me cortando, fica tranquila. Vai me dizendo por onde você quer que eu conte. Né? Mas o que é importante é dizer que quanto mais a gente sabe sobre o ser humano, aplicado à comunicação, mais a gente descobre que quer saber mais. Né? Porque nós somos caixinhas de surpresa. Precisamos nos conhecer mais, ampliar nosso autoconhecimento, para daí eu poder conhecer esse meu relacionamento com o outro. Então, acho que uma coisa que me trouxe muito todos esses estudos é como é importante eu me conhecer, eu conhecer quem sou, do ponto de vista de comunicadora, de pessoa pertencente a esse mundo, como eu funciono, para poder estar inteira numa entrega para o outro e receber esse outro, né? Também entendendo esse seu funcionamento. Vou fazer uma pausa para você me dizer por onde você quer que eu vá aqui.
É exatamente isso. Eu te perguntei da tua jornada e você está contando da tua jornada, das tuas descobertas, né? E é muito Sim. interessante, assim, muito interessante, porque mesmo sendo da mesma profissão, né? A fonoaudiologia ela é tão vasta, a minha Sim. caminhada. No começo, assim, eu gostava de tudo, era muito confuso para mim, porque também fui interessada na comunicação, mas depois eu acabei me dedicando muito para atender crianças, né? Linguagem, Uhum. aprendizagem, as famílias, e aí a relação entrou também. Mas eu percebo que você foi trilhando um caminho que ficou perfeitamente receptivo para a CNV entrar no teu fazer, né? E eu fazia isso Muito. e de uma forma sistêmica até, né? Eu fazia e foi me permeando, mas chegou um momento que eu queria estar com mais pessoas e não nesse atendimento um a um. Então, olha só, mesmo dentro da mesma profissão, são caminhos muito diferentes e, enfim, bem interessante, assim. É. Queria que Acho que a tu me... gente tem que estar aberta, né, para as possibilidades. Mas eu fiz também, a minha primeira ideia da fonoaudiologia era trabalhar com criança, e de repente eu me deparei com tantos adultos com questões de comunicação, inclusive eu mesma, e aí me alertou, bateu um alerta que eu falei, não, nós temos coisas, temos que ir buscar conhecimento para ajudar o ser humano a ter mais conexão. E fui deixando mesmo o atendimento infantil, que eu amava, mas esse universo do adulto se conectando, ou não se conectando, né? Eu digo que eu sou uma apaixonada pela comunicação, a que acontece e a que não acontece. Porque ela nos dá insumos para entender quais são aí os fragmentos que estão ficando pelo caminho. Por que deixamos esses fragmentos pelo caminho na conexão humana? Então, realmente, desviou e eu acho que nós temos que estar abertos para isso. E a comunicação me fisgou. É encantador mesmo. E me fala uma coisinha, fiquei bem curiosa de saber quando você começou a sentir, né, esses desafios dos conflitos dentro desse ambiente organizacional, né? E você foi buscando a dinâmica de grupos, eu entendi, né? Para Foi. colocar isso. E como é que foi a receptividade? Porque você está falando de uma outra realidade, né? De mais tempo atrás e agora. Então, quando você esbarrou, que você falou na CNV, geralmente. E foi uma busca profissional você ter chegado na CNV, Ana? Eu posso dizer que sim, porque como eu estava estudando muito comunicação, uma amiga viu esse livro, ela comprou, ela também é fonoaudióloga, comprou esse livro, ela leu e ela me emprestou. Na época ela me emprestou, foi logo 2008 que o livro foi lançado em 2007, aqui no Brasil, né? O primeiro. Então foi logo 2008, por aí, ela me deu esse livro para ler. Dani, eu confesso que a primeira leitura eu estava com algum viés e eu li, eu falei, não, mais um step by step americano. Não é isso que eu estou procurando. Eu estou procurando algo que me explique coisas que estão veladas dentro dos relacionamentos. Na época a gente falava muito de assertividade, de falar de forma clara, ainda se falava muito do ser assertivo só em termos de ser seguro, claro, objetivo e direto. E eu sabia que tinha algo mais. Quando eu fiz a leitura, eu falei, não, step by step eu não quero, porque eu não quero outra coisa que ingesse. Mas aquele livro tinha algo mais. Então, passados alguns meses, eu não devolvi para ela, eu fiz uma releitura. E aí eu comecei a sentir o que para mim hoje, quando eu dou os meus treinamentos nas empresas, eu defino a CNV como uma filosofia. Para mim, ela é uma filosofia. Tem gente que diz que é uma ferramenta, que é uma abordagem, sim, é uma abordagem, mas para mim ela precisa estar mais integral, mais orgânica no meu dia a dia. Se eu realmente viver, sentir a CNV, ela vai fazer um outro sentido.
E quando eu conversar com alguém, aquilo vai sair de uma forma mais natural, o que a torna muito desafiadora, né? Que é você tornar isso orgânico, natural, e eu posso dizer isso porque eu fui experiência de mim mesma. Eu sei o quanto a minha comunicação era outra, era mais dura, mais rígida, e eu fui transformando e com desafios, né? Muitos desafios. Então, eu volto lá e vejo esse livro e vejo que tem algo por trás e releio, e aí eu fui buscar, entender o que tem por trás, que me parece que tem algo a mais do que 4 elementos, que para mim não são passos, são elementos, porque para mim passos me remete àquela primeira visão que eu tive do step by step, o que é que tem por trás de outros conceitos, como empatia, vulnerabilidade, como tantas coisas que a gente hoje vê na CNV. Comecei a ler, buscar na internet, tínhamos muita dificuldade de achar outras coisas, e aí fui me deparando com alguns cursos, Dominique, que está aqui no Brasil, fui buscar coisas fora, fui fazer formações depois com o Sven, fiz todas elas, que são imersões, vivenciei o IIT, e sou uma eterna aprendiz da CNV, porque, como nós dizemos, né, nós estamos em CNV ou não estamos em CNV, e eu saio da CNV com muita facilidade. Ai, que bom! E eu confesso... Não é, né? Não é, somos seres humanos, nós temos uma prática de anos de uma comunicação e eu fui criada, gerada num ambiente organizacional também impositivo, agressivo nesse sentido. E eu saio da CNV e eu conto isso nos meus cursos, nas empresas, e hoje com a maior tranquilidade. E uma coisa que aconteceu muito comigo, eu fiz todos os cursos, estudei e tal, e aí sempre me perguntavam na Univoz, você não vai dar um curso de CNV? Eu falava, eu ainda não consigo dar algo que eu não consigo praticar com mais generosidade comigo quando eu saí da CNV, generosidade com o outro quando o outro não me dá a comunicação que eu gostaria de receber. Quando eu ainda não consigo entender que ele está me entregando aquilo que ele pode, eu não consigo, né? E aí hoje eu já falo com naturalidade, sim, ministro os cursos, faço os cursos, ensino CNV e saio da CNV. Também tem um momento que eu saio. Você está, né, falando de... E que bom que aí, hoje eu percebo que o que eu saio, se eu saio, é aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero, aquilo que eu posso, que eu não posso. E aí vou fazer um processo comigo para entender o que aconteceu nesse momento. Né? Hoje eu tenho elementos para até perceber que existe uma outra possibilidade de comunicação. Né? Então... Você tá falando de uma coisa, a Laís, antes, quando eu estava conversando com ela, né, ela falou uma coisa bonitinha. Ela falou assim, eu percebi que eu imaginava que eu precisava estar muito, muito bem para poder compartilhar sobre CNV, né? Mas é como se tivesse que chegar num ponto de ser um Buda para poder... E isso não vai acontecer, né? Então a gente está aqui, a Mãe Girafa, falando que celebra a tua fala, apresentando resiliência, né? E também vai estar com a gente facilitando. E é bem isso, assim, a gente humana, e você falou, são anos, né, aprendendo, vivendo uma outra lógica. E, na verdade, são séculos, né, Ana? Porque isso está impresso em Arlete. Arlete, que bom, vai estar com a gente, querida. A gente vem há séculos sendo ensinado, né, que existe um jeito certo de ser, que existe um jeito errado de ser, de fazer, e que se está errado, se não é aquilo que aquela sociedade está impondo, então a gente deve se culpar, deve se envergonhar. Então isso está muito impresso, né, nas nossas células, não só de agora, é muito rígido isso. Esse ainda é um sistema que está muito aí, muito posto, né? E me conta então,
Se você quiser, lógico, né? Pode ser de forma hipotética também. Desses desafios, você falou assim tão bonitinho, né? Eu saio da CNV. Eu brinco que a CNV se atira pela janela. A CNV fugiu agora. Fugiu. Ai, eu acho que eu vou trocar. Saio pra, olha, fugir de mim, ou ela fugiu de mim porque não me aguentou. Eu falo, porque como eu tenho uma pré-adolescente e um adolescente em casa, tem momentos que eu Nossa. faço a louca, né? E assim, eu tenho consciência, mas aí eles me olham, né? E já. E é muito interessante, porque isso também é uma escolha, né? A gente não tem que fazer as coisas como a CNV diz. Esse também é um paradigma, né, gente? Então, o que que acontece com a gente quando a gente está num estado que as coisas nos tomam, né? Como você falou. E aí, queria te pedir para contar. Hoje, quais são os desafios, assim, que você identifica de viver CNV? Em algumas coisas. Dani, desafio, o primeiro é comigo mesmo, né? O primeiro desafio é comigo. É quando eu me pego julgando, sendo dura comigo, não praticando uma autoempatia, sendo exigente comigo. E eu sei que eu sou assim. E eu sei que eu já mudei. Mas eu sei que uma coisa que você falou, somos assim há séculos e precisamos honrar isso que somos. É a minha história, é a minha família, é o meio que eu vivi, é de onde eu aprendi isso, e foi o que eles puderam me entregar, e que bom que eles me entregaram isso, com valores, com crenças importantes, mas eu agora tenho a escolha, eu posso não ser mais assim. E eu tenho escolhido buscar uma outra comunicação, mas a primeira barreira é comigo mesmo. É quando eu tenho uma conversa e que eu sei que eu poderia ter tido um outro nível de conexão e eu mesma, naquele momento, deixei meus julgamentos serem mais fortes, não deixei a vulnerabilidade aparecer. E eu acho que esse é um ponto interessante, porque a gente sempre está esperando praticar a comunicação. Eu escuto isso nas minhas consultorias e nas empresas mais ainda, não é? Que me pedem para aplicar o treinamento, para mudar o outro, né? Mas tudo começa em mim, tudo começa no meu cérebro, nas coisas que eu estou pensando, tudo começa com eu me entender. Então, as empresas até ficam um pouco assustadas, às vezes, com o início do treinamento, onde eu não vou falar do outro, eu vou falar de você. Você, ser humano, que sente, que pensa, e precisa externar. É bom externalizar isso, porque você vai ter um benefício para você mesmo de tornar autêntico aquilo que você é, o ser humano que você é, a sua história, as suas necessidades. Então, eu digo que o maior desafio sou eu mesma. Sou eu mesma. Lógico que existem outras barreiras, mas é onde é onde o meu aprendizado começa. Eu termino uma conversa e paro e falo, bom, quem fui eu nessa conversa? Quem eu gostaria de ter sido? Por que eu não fui o que eu gostaria de ter sido? Qual era a necessidade que eu estava atendendo? Preciso continuar atendendo essa necessidade? Será que eu preciso disso que eu aprendi lá atrás? Será que hoje eu já não tenho outras coisas que são valores? Então, ótimo, vou para a próxima conversa com isso analisado. Mas entra a Ana e Lisa de sempre. É o que eu sou. Tem uma genética, tem uma história. Então, eu acho que essa é a primeira barreira. O primeiro desafio, não é? Eu estar sempre me revendo e me questionando o que é que eu quero agora para a próxima conversa. Manter desse jeito ou ser diferente, né? Vai atender o quê? Muito legal. E nas empresas, porque eu entendi que você tem muito... Como que é? Tem alguma coisa que você sente, assim,
Você acabou de contar, né, que às vezes as pessoas ficam impactadas. Não, é sobre você. Mas tem algo que você perceba que é recebido com resistência? Ou já está mais aberto? Como Dani, é que tá isso? ó, vem mudando, com certeza. Eu que peguei essas transições dentro de empresas, noto quanto, olha, eu falo de CNV, proponho coisas em CNV, rodas de conversa, cursos, há muito tempo. Havia uma rejeição muito maior do que hoje. Tanto que no começo, Dani, eu comecei a dar o nome de comunicação consciente. Então, é CNV. Até porque, para mim, CNV é uma filosofia de vida para tornar você mais consciente sobre você mesmo, sobre o outro e tudo que acontece no seu entorno. Mas na época eu sinto que eu precisei mesmo fazer uma adaptação do nome para ter uma aceitação maior. Porque eu chegava nas empresas e propunha, ia para o diagnóstico, a gente sempre faz um diagnóstico antes, escuta as dores, escuta as situações, e aí você diz, olha, a comunicação não violenta pode ser muito bem aplicada. O quê? Comunicação não violenta? Mas eu não sou violento. Uhum. Então eram uns paradigmas, eu não sou violento, como se a violência fosse só gritar, xingar. Um outro paradigma, se eu for para um treinamento de comunicação não violenta, os outros vão me achar violento. Então, eu não posso ir para um treinamento com esse nome. O próprio RH da empresa tinha muitas resistências. Isso foi mudando, nós fomos colocando nomes de comunicação consciente, fomos levando elementos, dando uma fase de um treinamento, depois outra. Eu vejo que nos últimos 3 anos, eu posso dizer 3, 5, mas nos últimos 3, principalmente, é lindo agora esse processo, porque agora as empresas ligam e falam, eu queria um coach em comunicação não violenta, eu queria um curso de comunicação não violenta. Então, estamos quebrando alguns paradigmas. Mas uma outra coisa que eu vejo é um desvio no entendimento do que é CNV. Né? Então, eu já escutei, eu coleciono algumas frases, né? Então, eu escuto, por exemplo, eu escutei um CEO me dizer que bom, você vai fazer treinamento de comunicação não violenta porque eu preciso de todo mundo bonzinho mesmo. Então, como assim bonzinho? Aí você já viu quem está precisando de CNV na empresa. Um outro que bom que agora a gente tem comunicação não violenta, porque agora todo mundo entende o que é e eu posso continuar batendo. Eu te conto coisas assim que acontecem recente, nós não estamos falando desses exemplos lá atrás. Lá atrás eu ouvia esses exemplos e parecia tudo muito fazendo parte de cenários de algumas empresas. Hoje a gente não pode mais ter esse tipo de cenário. Hoje nós estamos nos nossos trabalhos por propósito. Eu quero cumprir uma missão. Eu quero uma relação de troca com o meu trabalho. Eu quero sair dali melhor. Melhor e não é financeiramente. As pessoas buscam satisfação pessoal. Buscam cumprir a sua missão de vida com o seu trabalho. E sabem que o trabalho é passageiro, não é mais na época passada onde você se aposentava no mesmo trabalho. Você está ali cumprindo a sua tarefa por esse momento para estabelecer boas relações, de amizade inclusive, de boas conexões, sair dali com uma rede de network para a vida, não é só uma rede de network para te indicar para um novo trabalho, é para você ter conexões humanas fortalecidas. Então já não cabe mais esse tipo de liderança. As empresas que ainda têm líderes dessa forma, pessoas dessa forma, estão sofrendo e sofrerão cada vez mais. Nós temos hoje 5 gerações diferentes convivendo no mesmo ambiente de trabalho, pensando de forma diferente. Então, e mais a necessidade de diversidade, de inclusão, somos seres humanos diferentes. Então, eu não posso mais pensar que eu vou dar um treinamento para que todos me obedeçam, para que todos sigam a nossa regra, para que
todos sejam altamente aderentes a uma cultura engessada. Eu preciso saber que o treinamento vem para abrir a mente de seres humanos, serem mais expressivos, porque com expressividade seremos mais criativos, inovadores, que é uma necessidade atual e futura urgente, e teremos conexões de melhor qualidade. E aí, junto vem engajamento, junto vem motivação, comprometimento, nesse período que eu estou nessa empresa, né? Então, hoje tem muito mais espaço para a CNV no ambiente de trabalho, com trabalhos desde executivos até outros colaboradores, empresas pequenas parando a empresa inteira para ouvir sobre CNV, empresas maiores escalonando, ou por uma palestra, ou por uma roda de conversa, ou uma oficina, porque estamos na era do ser humano integral, do ser humano que quer conexão de qualidade. Então, a CNV entrega essa conexão de qualidade. Mas eu ainda escuto algumas coisas, algumas eu não posso nem falar aqui, mas tenho muita felicidade de trabalhar com empresas, muitas empresas, com essa visão holística do ser humano, com essa visão integrada, com essa visão de vamos ser seres melhores dentro das empresas, vai vir lucro, vai vir resultado, mas antes de vir isso, nós temos aqui uma conexão que precisa ir além de qualquer resultado. Eu tenho grande felicidade, posso dizer isso, sim, com todas as letras, de ter clientes que me dão essa alegria de fazer uma entrega da CNV num ambiente fértil. Num ambiente que eu sei que aquilo vai reverberar e eles vão levar para suas famílias, eles vão trazer isso para o ambiente de trabalho e para cada um deles. E essa é uma felicidade que eu tenho no meu trabalho. E também a felicidade de entrar nessas empresas desafiadoras e ajudar nessa transformação. Eu acredito ser possível. Ai, que gostoso te ouvir, Ana. Nossa, é muito inspirador, né? Porque é essa realidade da CNV permeando os relacionamentos, né? Os relacionamentos que são na família, na parentalidade, nas organizações. A CNV a serviço da liberdade, né? De humanização, da gente se encontrar a partir daquilo que realmente importa, né? De construir uma outra lógica, porque a lógica da competitividade exacerbada que a gente vive e de valores muito materiais, ela já está aí derrotada, né? Então, por mais que a gente esteja vivendo hoje uma realidade que eu considero bastante assustadora, né, no nosso país, as coisas como elas estão postas agora, me dá muita esperança do verbo esperançar, né? Escutar que tem essa abertura, escutar que existem esses trabalhos sendo feitos. Então, é bem aquela coisa do encontro da tribo mesmo, né? Que a gente... E por isso que foi tão fértil também, eu acho, esse IIT, que foi esse treinamento para quem chegou agora, onde a gente se conheceu. A maior parte das pessoas que está aqui se conheceu nesse treinamento que aconteceu em 2019. Não são todos, a gente então está abrindo, né, para outras pessoas que estão chegando, e que bom que quanto mais pessoas cheguem, é esse terreno de abundância. A gente tem espaço, a gente tem necessidade, a gente tem possibilidade aí humana, né, de ir chegando cada vez mais nos lugares. Isso é muito bonito, me inspira muito. Dani, eu tenho certeza disso, porque a gente sabe que tem uma estrutura, as empresas têm uma cultura, tem um histórico, mas empresas são feitas de pessoas. E pessoas são dotadas de percepção, de sensação, que precisa ser partilhada. Pessoas são dotadas de necessidades, de propósitos, que precisam ser partilhados. Quando isso é partilhado, torna muito claro o porquê eu estou pertencendo a esse momento empresarial, nessa organização, neste momento.
e nós podemos usufruir muito mais desses relacionamentos quando isso está claro. Quando isso está velado, nós perdemos colaboradores, nós perdemos pessoas importantes que saem das organizações levando tanto conhecimento, tanto investimento e tantos relacionamentos. A perda de um colaborador, ela é imensurável em muitas empresas. E a perda da conexão é pior ainda. E aí nós adoecemos, é síndrome de burnout, que é um prejuízo para o ser humano, são ações trabalhistas, que é um prejuízo para as empresas, o passivo trabalhista é alto, é adoecimento de toda essa engrenagem da qual nós ainda dependemos, que é ter empresas para termos trabalho, e a partir disso tem trabalho, tendo retorno disso para a minha saúde. Então, este convívio pode ser mais salutar, se nós dermos espaço para ser o que somos em todos os ambientes. Eu ouvi muito nas consultorias, nos treinamentos que eu já fiz, né, que eu já recebi, organizacionais, precisa separar a vida pessoal da vida do trabalho. A gente deixa a vida de trabalho lá no trabalho, não leva para casa, e o problema de casa não leva para o trabalho. Não existe isso. Se eu fizer isso, você é uma pessoa de dupla personalidade, né? Não existe. Nós temos essa mistura, porque somos um ser único. Então, hoje, há espaço para isso. As empresas estão mais cuidando da saúde física, da saúde mental, da saúde espiritual, da segurança psicológica, que para mim tem muita relação com o CNV, e há espaço para isso. Eu tenho a felicidade, por exemplo, de facilitar, junto com a Vânia, junto com a Edna, que serão as minhas duas colegas que farão também a entrega do nosso workshop no festival, facilitar um grupo de estudo de CNV. Eu facilito já há 3 anos na ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. E a minha missão era levar essa semente para os recursos humanos, porque é um grande parceiro nosso para disseminar dentro das empresas o quanto que isso pode ser feito de uma forma leve. E eu tenho certeza que muitas mudanças ainda virão nesses ambientes das organizações, e eu quero ser peça aí junto com eles, parceira, né, junto com eles para ajudá-los nessa transformação. Então, há muito o que se fazer, mas já há um caminho andado que deve ser honrado e celebrado, porque muitas empresas já mudaram muitas coisas. Que bom, e que cada vez mais, né, que isso possa se espalhar, porque só tem ganhos, né? Você quer contar um pouquinho do que vocês vão oferecer, você, a Vânia, a Maria Edna, né? Vai ser um workshop transmitido também, então queria que você contasse um pouquinho desse trabalho. E eu sei que a gente precisa cuidar do teu tempo, a gente combinou de finalizar daqui a pouquinho. Então, eu queria colocar essa oportunidade de contar, né, dessa oportunidade, convidar as pessoas também para estar. Você me ajuda com a data? 6 de agosto, 6 de agosto, das 20 às 22 horas, eu, Vânia Troiano, Maria Edna Souza Lima, estaremos juntas, os 3, conversando sobre a comunicação não violenta e a sua relação com a neuroliderança. Se queremos fazer transformações nas empresas, trabalhar com líderes e apoiar os líderes, acolhendo, sendo empática às necessidades deles, aos desafios, é um grande caminho. E hoje a neurociência nos traz muito conhecimento sobre como o cérebro nosso social funciona, como esse conhecimento da neurociência pode me ajudar a entender como um líder funciona, quais as suas necessidades e como esse líder pode entender também a sua equipe como seres humanos dotados de percepção, sensação, emoções, sentimentos e também propósitos de vida. E aí, como que a CNV pode embasar isso, essa compreensão? O que nós vamos fazer é uma mistura de apresentar um pouco esse cenário da neurociência, da neuroliderança, amarrando com a CNV,
por meio de experimentações, vivências, exemplos da nossa trajetória em empresas. Nós três trabalhamos com empresas, a Maria Edna tem um conhecimento de liderança enorme, entrega muitos treinamentos de liderança. Vânia fez uma trajetória comigo aí também na Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, formação em CNV, fizemos juntas o IIT. Então, nós vamos trazer esses casos que aconteceram nas empresas, com os exercícios, mostrando como a CNV para o líder pode ser um diferencial nessa coordenação, nesse entendimento da sua equipe e nessa conexão, né? Mas sendo muito empática aos líderes. Então, isso era um recado que eu já quero dar, né? Porque nas empresas, às vezes, tem um estereótipo que o líder é o culpado de tudo, foi o líder que não... Mas ele também é um ser que sofre nisso tudo, porque ele também tem suas necessidades, seus sentimentos, e veio também de uma formação onde isso não podia ser exposto. O líder é aquele que tem que ser forte, tem que ser o que sabe tudo. Isso é um viés na mente deles e das empresas e também dos colaboradores que esperam que ele seja esse super líder. E o líder, ele precisa também ter essa, como diz a Brené Brown, a coragem de desenvolver pessoas e nessa trajetória de coragem se vulnerabilizar, também mostrar aquilo que ele não sabe, também pedir apoio, também pedir ajuda. Então, nós vamos transitar por esses assuntos, amarrando ao CNV com a neuroliderança, ajudando colaboradores a entender seus líderes e líderes fazerem o mesmo com seus colaboradores. Então, é 6 de agosto, das 20 às 22 horas, contando um pouco disso que a gente faz nas empresas. Tem uma coisa, Dani, que é interessante, não é? A CNV tem um lado muito humano, acolhedor, e aí eu escuto muito das empresas. Não, CNV eu não quero aqui, porque você vai vir com treinamento de abraçar árvore. Né? Ai, meu Deus. Então tem... e isso é muito interessante até para todos nós que somos facilitadores de CNV, para entender como que é a mente desse outro que ainda não conhece o CNV. E eu mostro o quanto que é muito concreta a CNV, não é? Muito concreta. Eu posso ir por várias vertentes e também não tem problema nenhum fazer um treinamento de abraçar a árvore nesse sentido que eles dão, não é? Mas ela é muito concreta e traz elementos muito importantes que fazem muita transformação nessas relações de empresa, de líderes, de colaboradores. E somos todos seres humanos. Né? Querida, antes da gente encerrar, queria só responder aqui que alguém perguntou, se interessou, né, sobre isso que você vai trazer. E pergunta se precisa se inscrever, né? Se vai ser pelo Instagram. Não, não vai ser pelo Instagram. Sim, precisa se inscrever. O link para fazer a inscrição está na nossa bio aqui do Festival da Empatia. Entra lá, se você não achar, pede ajuda, manda direct que a gente te ajuda para se inscrever. Vai ser um treinamento, de certa forma, vai ser um workshop de 2 horas. E se inscreve para receber todas as notificações, tudo direitinho. Eu queria te agradecer muitíssimo. Queria que você dissesse ainda onde as pessoas conseguem te encontrar, né? Além do Instagram. Eu depois vou colocar o teu Instagram aqui na descrição dessa live que a gente fez. Mas também que você passe o contato para que as pessoas possam te seguir. Que bom, Dani, muito obrigada. Eu estou também nas redes sociais, podem me achar como Ana Elisa Moreira Ferreira, ou então nas redes sociais da Univoz, Univoz Consultoria e Treinamento, Univoz Desenvolvimento Humano. Posso colocar um link aqui para vocês, ou depois eu faço um comentário na timeline. Olha, tem um link aqui. Nesse link acho que vocês encontram o blog, o site. Então o link tem várias atividades nossas. E estou aí à disposição de vocês. Quem quiser me procurar no LinkedIn também. E quero muito, Dani, agradecer o convite, o espaço.
Mas mais que isso, dizer o quanto eu admiro vocês. Vocês são de uma força incrível. Eu sei, eu organizo eventos há muitos anos. E nós sabemos o quanto é desafiador atender a necessidade de todos, no tempo de todos. E vocês são incansáveis. Já fizeram um festival ano passado que foi um divisor de águas, vieram com a energia do IIT e agora estão num segundo ano com novidades, material super bem feito, vocês são rápidos, são de uma conexão ímpar. Então, parabéns pelo que vocês estão fazendo por todos. E não percam o festival, porque não é só a nossa oficina no dia 6 de agosto. Tem muita coisa diferente. Ele está se distendendo em relação ao que foi o ano passado. Eu vi a programação e vale muito a pena as pessoas estarem se conectando com esse festival. E parabéns por vocês terem essa energia de desenvolver um evento como esse. Eu sei que não é fácil, mas é de um prazer enorme, não é? Quando ele dá certo. Então, muita gratidão por vocês trazerem mais esse momento para todos nós. Muito obrigada, querida. Obrigada. Faço, com certeza, aqui sou a porta-voz, né? Do Pedro, da Dani, da Letícia, da Paula, também para te agradecer. A gente não faria nada disso se não fosse a adesão, né? O engajamento de tantas pessoas. Então, que a gente possa espalhar mesmo a comunicação não violenta, as temáticas relacionadas à empatia, é o que a gente mais quer. Muito obrigada por você ter vindo, por você ter aceitado, por você ter se desdobrado, sim. E foi um papo maravilhoso. Eu estou muito grata por você ter aceito mesmo. Um grande beijo. O carinho é enorme aqui. Contem muito comigo. Beijos para todos. Nos vemos no festival. Nos vemos no festival. Tchau, tchau, queridas. Boa noite a todo mundo que ficou com a gente também acompanhando, né? Obrigada.